capítulo 5, a partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém. Para a nossa meditação, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus por isso, pois Deus é fiel. Diz assim: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Podeis assentar. Deus abençoe, irmãos. Graças a Deus por esta palavra bastante conhecida, mas é uma palavra que nos traz um ensino muito importante. Mas a primeira pergunta que a gente faz: o que quer dizer bem-aventurado? O que quer dizer a palavra bem-aventurada? Bem-aventurado e bem-aventurada, traduzido é aquele ou aquela que é feliz. Quando você ouve a expressão bem-aventurado, está dizendo aquele ou aquela que é feliz. Amém? E o Senhor Jesus, Ele trouxe uma palavra de ensino, mas ao mesmo tempo Ele trouxe uma palavra de ânimo para a igreja, ou seja, para os seus discípulos também. Ele disse: olha, bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Está escrito no Salmos 30, verso 5, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Está falando, meus irmãos, muitas das vezes do sofrimento que a gente passa. Está falando muitas das vezes, meus irmãos, das lágrimas que muito de nós derrama por causa da luta, por causa da perseguição, por causa de levantes que muitas das vezes acontecem sobre a nossa vida, e muitas das vezes a gente acaba ficando triste, acaba derramando lágrima, muitas das vezes sem merecer. Mas eu quero dizer nesta noite aos irmãos que Deus, Ele vai consolar o teu coração. Deus, Ele vai acalmar a tua alma, Ele vai acalmar o teu coração. Porque está escrito na palavra: feliz aquele que chora, porque ele será consolado. E o que recebe o consolo de Deus, e quem nos consola, é o Espírito Santo do Senhor. Não é verdade que muitas das vezes a gente sofre lutas, a gente sofre adversidades na vida, que muitas das vezes nos fazem chorar, mas eu quero dizer nesta noite que Deus, Ele vai tirar toda a tristeza, Deus, Ele vai tirar toda a angústia, e Ele vai dar alegria para o teu coração, alegria para a tua vida, porque a Bíblia diz que quando estamos na presença do Senhor, a tristeza, ela salta em alegria. Então vale a pena, meus irmãos, a gente servir a Deus, vale a pena a gente servir ao Senhor, não é verdade? Muitas das vezes, irmãos, a gente derrama lágrima porque ouve uma palavra que não merecia. Muitas das vezes a gente derrama lágrima por causa de um filho que é rebelde, que não respeita o pai e a mãe. Muitas das vezes a gente derrama uma lágrima porque muitas das vezes somos perseguidos sem merecer. Muitas das vezes a gente derrama uma lágrima porque muitas das vezes a gente sofre uma calúnia ou ouve uma palavra que a gente não merece receber e nem ouvir.
Mas eu quero dizer às irmãs nesta noite que Deus ele vai alegrar a tua alma, Deus ele vai alegrar teu coração, e a tristeza vai saltar em alegria, porque na presença de Deus é isso que acontece. A tristeza sai e a alegria vem. Amém. Então, irmãs, permaneça firme com o Senhor Jesus Cristo. Até pela Bíblia mostrando, o próprio Senhor Jesus chorou. Ele chorou, ele disse na linguagem hebraica, Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Muitas das vezes, minhas irmãs, a gente acha que Deus não está vendo a nossa dor. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Muitas das vezes a gente acha que Deus não está vendo aquela lágrima que a gente derrama ali em nosso quarto escondido, orando a Deus. Mas eu quero dizer que Deus está vendo tudo e Ele vai acalmar e dar alegria ao teu coração. Amém. Mas não desista de servir a Deus. Amém? Porque nós sabemos que é isso que acontece. Muitas das vezes derramam muitas lágrimas, muitas vezes choram bastante, mas eu tenho certeza que Deus ele vai entrar com providência, Ele vai enxugar a lágrima dos teus olhos e vai dar alegria para você novamente, em nome de Jesus Cristo. Porque eu tenho o dom da revelação que Deus me deu, e a palavra que eu digo para aquela irmã, como é o nome daquela irmã que está ali atrás? Como é o nome daquela abençoada? O nome da irmã sim? Maria José. Irmã Maria José, tenha certeza que Deus, é uma palavra que Deus mandou dizer para a senhora agora, pode receber que é de Deus, amém? Tenha certeza que Deus vai acalmar toda a tempestade dentro do seu lar. Tenha certeza que Deus vai acalmar a tempestade dentro do seu lar, porque só Deus sabe o que é que está no coração da senhora, só Deus sabe como a senhora chegou aqui nesta noite, só Deus sabe o que está acontecendo na sua casa, no meio da sua família, mas eu quero dizer nesta noite, que Deus ele vai tirar toda tristeza, Deus ele vai tirar toda angústia, Deus ele vai tirar toda preocupação, e a senhora nesta noite, em nome de Jesus Cristo, é a palavra que Deus manda eu lhe dizer para a glória do Senhor, não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, porque nesta noite Jesus te renova, te abraça e diz, acalma o teu coração, alegra a tua alma, porque eu estou vendo tudo e vou colocar tudo que resta em seu devido lugar. Receba esta palavra, irmão, que Deus sabe todas as coisas e vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém. A irmã não vai nesta noite sair da maneira que entrou, mas vai sair de posse de vitória, vai sair renovada e alegre na presença do Senhor. Amém. Foi essa palavra que Deus mandou dizer para a senhora nesta noite, e receba em nome de Jesus. Porque quando Deus, minhas irmãs, toca em nosso coração, a gente temos que falar aquilo que Deus manda, não é verdade? E a palavra que Deus mandou dizer para essa irmã nesta noite é isso, irmã, a senhora não sai aqui desta noite da maneira que entrou, mas sai renovada, alegre para a glória de Deus, amém? Amém. A Bíblia diz assim nesta noite também, que exultai e alegrai-vos, porque assim perseguiram aos profetas que foi antes de vocês. Irmã, se eu for olhar na Bíblia, os irmãos de antigamente sofria mais do que a gente, sabia disso? Vou dar exemplo. João Batista, ele perdeu a cabeça porque falou a verdade. Qual foi a verdade que João Batista falou? Que Herodes estava em adultério. Então cortaram a cabeça de João Batista. Tiago era um servo do Senhor. A Bíblia diz que ele foi morto ao fio da espada. Diácono Estevão era servo do Senhor e ele foi morto apedrejado. Até Saulo estava lá como testemunha na hora da morte do servo do Senhor. E outros que a gente não tem tempo para falar porque o tempo não nos permite, passaram sofrimento maior do que a gente, mas não desistiu de servir ao Senhor. E muitas das vezes, minhas irmãs, as pessoas por qualquer coisa estão desistindo de servir a Deus, não é verdade? Mas sofrimento, irmã, maior passou o nosso Jesus. Sofrimento maior passou nosso Jesus sem merecer. Há mais de 2000 anos atrás foi crucificado em uma cruz, deram vinagre ao invés de água em esponja, esbofetearam ele, levou uma cruz de aproximadamente 139 quilos, colocaram sobre ele uma coroa com 72 espinhos, mas ele não desistiu, foi até o final e fez a vontade de Deus. E esses homens
não desistiram, foi até o final, fez a vontade de Deus. E muitas das vezes, irmão, muitos por aí afora estão desistindo de servir a Deus por pouca coisa, por coisas simples, por coisas banais. Mas nesta noite, minha irmã, meus irmãos, independente da luta, independente da prova, não desista de servir a Deus. Mas coloque no teu coração que maior do que a luta é o Deus que você serve. Maior do que a prova é o Deus que você serve. Maior do que a enfermidade é o Deus que você serve. Maior do que a peleja é o Deus que você serve. Maior do que os vendaval é o Deus que você serve. Maior que a tribulação é o Deus que você serve. E nós não temos motivo nenhum de deixar Jesus por nada dessa vida. Não é verdade? Porque eu quero dizer às irmãs neste exato momento, eles não deixaram Jesus, partiram para a glória, salvo em Jesus Cristo. E que a gente siga essa mesma visão. Vamos servir a Deus até o final da nossa vida, independente da luta, independente da prova, a gente vamos servir a Deus, porque a gente quer chegar no céu, e para chegar no céu tem que permanecer servindo a Deus, para Ele nos dar a vida eterna naquele grande dia. Mas não vamos desistir de servir a Deus. E esses homens, irmãos, passaram provas piores do que a nossa. Homens, por exemplo, países aí afora, que eu gosto de estudar bastante, não tem direito de cultuar a Deus, porque se for pego com a Bíblia na mão é morto na hora. Não tem direito de cultuar a Deus, porque se for pego dentro de uma igreja, de um templo com a Bíblia na mão, é preso na hora. E a gente tem liberdade, então a gente tem que dar graças a Deus por isso. Porque eu não lembro agora o nome do país, mas tem um país aí afora que já na entrada do país tem uma placa dizendo proibido entrada de cristão. Porque se eles souberem, minha irmã, que é crente, eles acabam com a vida da pessoa na hora. E a gente tem essa liberdade, não é verdade? De servir a Deus. A gente tem essa liberdade de servir ao Senhor. Então vamos servir a Deus com alegria. Vamos servir a Deus com alegria, com dedicação, sabendo que maior do que a luta, maior do que o problema, maior do que as adversidades, é o Deus que a gente serve. Amém? A Bíblia diz também, meus irmãos, a Bíblia diz também, está escrito na palavra do Senhor, que bem-aventurado o pobre de espírito. Aí alguém pode até perguntar para o irmão José, o que é pobre de espírito? Alguns que não entendem a Bíblia ou não estudam, diz que pobre de espírito é aquela pessoa que vive atribulado. Não, ali não é pobre de espírito. No original, pobre de espírito é aquele que depende de Deus. Não é verdade? Pela Bíblia, o original disso é: o pobre de espírito é aquele que depende de Deus. Não é verdade? E eu tenho certeza, minhas irmãs, que nós dependemos de Deus. Nós dependemos de Deus para viver, nós dependemos de Deus para andar, nós dependemos de Deus para caminhar, nós dependemos de Deus para falar e nós dependemos de Deus para outras e outras áreas da vida. Porque muitas das vezes a pessoa diz bem assim: se eu não trabalhar, eu não tenho nada, mas se Deus não der saúde, como é que trabalha? Não é verdade? Dizem assim: se eu não trabalhar, eu não tenho nada, mas se Deus não der saúde, como é que trabalha sem saúde? Então Deus dá saúde, aí trabalha para conquistar as coisas. Mas se quiser trabalhar e não tiver saúde, fica difícil. Não é verdade? Então, minhas irmãs, a gente depende inteiramente de Deus. Coloque isso na sua mente e no seu coração nesta noite, que a gente somos dependentes de Deus. Tem gente aí dizendo que o Deus dele é o dinheiro, mas o dinheiro compra tudo, mas não compra a salvação e nem compra a saúde. Compra? Não. Dinheiro compra a salvação? Compra a saúde quando está doente? Não, porque se fosse por causa do dinheiro, eu não via muitos ricos morrer de certas enfermidades terríveis, como tem acontecido no mundo afora. Não é verdade? Mas nós não dependemos de dinheiro. É bom ter, é bom para poder comprar, comer, vestir, tal. Mas o dinheiro não é tudo.
Tudo na nossa vida tem que ser Deus em primeiro lugar. Porque se Deus não der, como é que a gente vai conseguir? Se Deus não der,